Magazine Luiza, uma das maiores varejistas aqui do Brasil, uma empresa que nos últimos 5 anos valorizou 1.416%. Isso porque a empresa passou por um turnaround, uma reviravolta ali nas suas operações, onde ela começou a investir pesado em tecnologia e nos seus centros de distribuição, a famosa Malha Luiza. Com isso, ela melhorou toda a sua operação, principalmente em tempo de entrega, que foi drasticamente reduzido. Isso, em conjunto com uma melhor eficiência dos serviços na internet, fez os resultados da empresa dispararem, gerando também expectativa muito alta no mercado, o que fez com que a empresa crescesse e todo mundo esperasse muito dela em questões de crescimento aí de lá para cá. Até então, tudo beleza, tudo na tranquilidade, tudo bonito demais, só que se a gente pega um recorte do último ano, as ações já somam uma queda de quase 75%. As ações da Magalu estão simplesmente derretendo, despencando, desabando. Então o intuito desse vídeo é te mostrar o que está acontecendo com a Magazine Luiza. E principalmente eu vou te dar todas as informações para que você possa decidir o que fazer. É hora de vender? É hora de comprar? É hora de apenas observar e ver o que vai acontecer? Bem, fica até o final do vídeo que eu vou te dar todas essas respostas. Como sempre, já vou pedindo aqui para você deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito. Até agora, 2 vídeos novos todas as semanas falando de Bolsa de Valores, então se inscreve aqui para você não perder nenhum conteúdo. E esse vídeo mesmo aqui você não encontra em nenhum outro lugar, tenho certeza. Então vamos lá, vamos falar da Magazine Luiza. Primeiro a gente precisa entender um pouco da empresa, dar uma contextualizada geral, para que a gente chegue nos dias de hoje, no que está acontecendo agora, e aí sim consiga ter uma posição concreta sobre o que fazer. Então primeiro vamos dar uma olhada aqui no que é a empresa, em como ela ganha dinheiro, o que ela faz e alguns dos seus dados históricos. Começando aqui pelas suas fontes de receita, no último ano a Magalu acumulou quase 36 bilhões de reais em receita, praticamente 100% da sua receita vindo do varejo, mas também uma parcela ali em operações financeiras e outros serviços. A Magalu vem tentando diversificar um pouco suas fontes de receita, mas ainda está muito concentrada no varejo. Continuando aqui com algumas informações, podemos ver nesse gráfico o retorno histórico da empresa nos últimos 10 anos, 1.255%, nos últimos 5 anos, 9.000%, um retorno médio anual de 30%, ou seja, um retorno absurdo. Claro, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas só para a gente se situar aqui um pouco sobre o que vem acontecendo com as ações da Magazine Luiza. E aí, voltando a falar da receita, agora a gente vai começar um pouco a falar dos números fundamentalistas da empresa. Receita líquida aqui, como eu já falei, batendo cerca de 36 bilhões de reais, mas o que eu queria destacar é o crescimento da empresa. Veja lá de 2008, a receita vem sempre disparando, um crescimento absurdo. O mesmo a gente pode falar do lucro líquido, cresceu bastante, principalmente a partir de 2015, teve uma queda ali relevante em 2020, mas ainda assim, se a gente pegar um contexto geral, em alta crescente em termos de lucro. O endividamento da empresa bem tranquilo, lembrando, a gente costuma comparar a dívida líquida pelo EBITDA e nesse caso elas estão ali lado a lado, ou seja, a empresa não é nada endividada. O payout da Magalu segue em por volta de 20%. Isso é muito importante para a gente entender o que esperar de uma empresa. Então, aquelas companhias que têm um payout mais baixo, que costumam reinvestir os lucros, elas geralmente optam por crescimento. Então, o que a gente espera dela é que justamente ela cresça, que ela faça novas aquisições, que melhore seus serviços, seus produtos e passe a gerar mais lucros no futuro, para que então ela distribua um percentual maior dos dividendos para os seus acionistas. Então, Magalu é uma empresa de crescimento. E agora, trazendo um pouco para os dias de hoje, vamos analisar alguns números do último resultado lançado pela Magazine Luiza, o resultado do terceiro trimestre de 2021, para que a gente entenda aqui o contexto da empresa. Presta atenção que de agora em diante isso aqui vai ser muito importante. Nos últimos 2 anos, a Magazine Luiza dobrou as vendas totais, superando todos os seus números até então. E aqui podemos ver que muito dessa evolução
foi sobretudo da parte online, como eu falei. É claro que também foi muito empurrada, além, é claro, dos investimentos em tecnologia feito pela empresa, pelo crescimento do setor como um todo, do e-commerce. Já era um crescimento esperado, só que foi muito acelerado com as questões do pessoal tendo que ficar em casa. Então, esse processo que já era natural chegou muito antes do esperado. Comparando com o terceiro trimestre do ano anterior, um crescimento de 12%, o online nesse último trimestre representando 72% do total de vendas da Magazine Luiza. Um lado um pouco negativo, as vendas nas lojas físicas teve uma queda de 8%. Aqui eles mostram como uma conjunção da piora do cenário macroeconômico e uma fortíssima base de comparação de 2020, que ainda foi um resultado ok da empresa, que conseguiu crescer as vendas nas lojas físicas mesmo em uma época de pandemia. Foi um resultado bem surpreendente, na verdade. Agora ele cai 8%, mas a gente vai entender o porquê daqui a pouco. Esse resultado foi impactado pela Magazine Luiza. Outro resultado interessante aqui, o 3P da Magazine Luiza atingiu 3,5 bilhões de reais nesse trimestre e essa marca foi alcançada com 5 anos. Eles destacam que no 1P essa marca foi alcançada em 20 anos, o que mostra que o segmento 3P está bem acelerado em um ótimo ritmo. Mas o que é esse 3P e o 1P? Vou explicar para vocês. O 1P é aquele modelo no qual a companhia, o player, tem um controle total de toda a cadeia de entrega, partindo do recebimento do pedido, separação do produto, emite a nota fiscal, entrega na transportadora, até acompanhar a entrega no domicílio do cliente. No 3P, isso acontece de maneira um pouco diferente. O 3P é aquele famoso marketplace, em que a empresa terceiriza algumas etapas desse processo. E nesse caso, por exemplo, a Magalu não participa da separação do produto, da emissão da nota e da entrega na transportadora. Ou seja, é menos trabalho que a empresa tem cedendo ali aquele marketplace para os seus parceiros utilizarem. Essa, na verdade, é outra vantagem da Magazine Luiza. A gente vai falar um pouco disso exatamente agora, que no caso é o parceiro Magalu. E aqui a gente vê a quantidade de sellers, dos vendedores, né? Vamos utilizar o termo em português, o termo brasileiro aqui. Essa quantidade de vendedores parceiros da Magalu tem aumentado absurdamente. Se a gente comparar ali do primeiro trimestre de 2020 até hoje, vem crescendo absurdamente. Já são mais de 120 mil parceiros da Magazine Luiza hoje, o que, se comparado com os 26 mil do primeiro trimestre de 2020, foi um crescimento absurdo, praticamente 6 vezes aí o crescimento em termos de vendedores parceiros. Em ofertas também esse número foi alavancado. Saiu dos 15 milhões de ofertas no primeiro trimestre de 2020 para mais de 50 milhões nos dias de hoje, um aumento de 35 milhões de ofertas. É uma quantidade absurda de produtos que a Magalu tem lá no seu ecossistema, tem no seu site. E esse aumento dos vendedores parceiros é extremamente importante para uma empresa como a Magazine Luiza por dois principais motivos. Primeiro, é claro, para diversificar a gama de produtos oferecidos. Hoje, praticamente qualquer produto você encontra no marketplace da Magalu, mas também para fortalecer a capacidade de entrega local. O varejo é um setor extremamente competitivo e um dos poucos diferenciais que as empresas podem ter é justamente o tempo de entrega. A Magalu vem se especializando nisso. E ao aumentar o número de vendedores parceiros, você consegue aumentar a capacidade de entrega local. Porque se um vendedor parceiro da Magalu está aqui em Aracaju e eu faço a compra dele, eu vou receber o produto de uma maneira muito mais rápida do que se eu tivesse que comprar o mesmo produto vindo de um vendedor lá de São Paulo. Então, com essa nova gama de vendedores, o tempo de entrega também é reduzido, o que é muito benéfico para a empresa e para os consumidores também. Outro segmento que a Magalu vem investindo é no segmento de moda. E aqui há alguns números interessantes da empresa para mostrar que o marketplace da Magalu é realmente bem variado. São mais de 300 marcas distintas, 21 mil vendedores só nesse setor de moda, 3,5 milhões de ofertas em moda no marketplace da Magalu, e eles também lançaram uma marca própria, que é a Vista Magalu. Então ela está investindo bem no setor de moda também. Mas voltando a falar de entrega, na minha opinião, os pontos fortes da Magazine Luiza. Presta atenção nesses números. Em setembro de 2020, 42% da entrega 1P do Magalu
foi entregue em até 24 horas. Olha que absurdo. Em setembro desse ano, esse número aumentou ainda mais para 57%. Já são 290 lojas que realizam entregas em até 1 hora, 80 cidades cobrindo essa modalidade de entrega, e eles adquiriram mais de 2.000 motos em 2021 para acelerar todo esse processo. São números realmente incríveis. E muito disso passa também pela evolução dos centros de distribuição da Magazine Luiza. E aqui eles mostram que eles mesmos ultrapassaram as suas projeções. Do quarto trimestre de 2020 para esse último trimestre, as unidades logísticas da Magalu cresceram 7,6 vezes. Enquanto eles projetaram ali um total de 225, o resultado alcançado foi de 237, ou seja, superando as expectativas. O mesmo na área total de armazenagem, que quase dobrou do último trimestre do ano passado para esse trimestre, novamente superando as expectativas, que eram de 1.180 km² e o atingido foi de 1.200. São 1.413 lojas físicas no total e 3.500 municípios cobertos pela malha Magalu. E falando do 3P, são aqueles pedidos realizados com parceria com os vendedores Magalu, os associados ao Marketplace, também atingiram marcas expressivas em termos de velocidade de entrega. O número de pedidos entregues em até 48 horas saiu de 13% para 28%, um aumento de 15 pontos percentuais ali de um ano para o outro, ou seja, crescimento absurdo, né? E as lojas físicas exercem um papel muito importante nessa agilidade das entregas da Magalu, porque muitas delas são utilizadas justamente como galpões logísticos. Isso acelera muito o processo. Além disso, aqui já são 250 agências habilitadas para drop-off, que seria a retirada nas lojas. E justamente essa multicanalidade, o omnichannel, é muito importante para as empresas de varejo hoje em dia. O canal online depende do físico e o físico depende do online para que seja efetivo. A Magazine Luiza vai conseguir utilizar isso muito bem. Outro ponto importante da Magalu que a gente precisa se atentar: o TPV, que é justamente o volume total de pagamentos, atingiu 18,5 bilhões, que é um acréscimo de 99% e coloca a Magalu entre as maiores fintechs do Brasil. Através do ecossistema ali da Magalu é possível criar uma conta PJ totalmente gratuita, utilização de maquininhas pela Magalu Pay, já são 119 milhões de lucro líquido do Magalu Pagamentos, mais de 4,4 milhões de contas digitais, 6,6 milhões emissões de cartões de crédito e uma carteira total de crédito de mais de 15 bilhões de reais. Ou seja, é outro negócio da Magalu que parece muito promissor, ela dando ali os primeiros passos, mais passos largos no setor das fintechs. Destaques financeiros do trimestre: as vendas totais cresceram 12%, o e-commerce cresceu 22%, 13,8 bilhões em vendas totais, um lucro líquido ajustado de 144 milhões de reais. E é claro, não poderia deixar de falar do ecossistema Magalu. A empresa vem se comportando quase como uma holding, fazendo diversas aquisições em áreas diferentes, mas que conversem entre si. A gente tem, por exemplo, a Netshoes, que é a maior vendedora de artigos esportivos da América Latina e funciona totalmente no digital. A Zattini tem a Kabum, que é uma das maiores lojas de informática do Brasil. Algumas criadoras de conteúdo, como a Canaltech, o Steal the Look, que é do setor de moda, o Jovem Nerd, que é outro canal incrível, fora outras empresas de logística. Então dá uma olhada no tamanho desse ecossistema que a Magazine Luiza vem criando. Além disso, ela também vem investindo no setor de esportes. Para quem não sabe, é um setor que vem crescendo em um ritmo aceleradíssimo, ano após ano. Criou a sua própria equipe através da Netshoes, que é a Netshoes Miners, uma equipe que está sediada em BH. Tem a própria Kabum Esportes, que é da Kabum, obviamente, que é da Magazine Luiza. Então a Magalu expandindo em vários negócios promissores. Isso é muito importante. E boa parte dessa mudança de postura da empresa, como eu disse, começou lá atrás com o seu CEO, o Frederico Trajano, que é
um empresário espetacular. Ele foi eleito durante 3 anos consecutivos entre os 25 melhores CEOs do Brasil pela revista Forbes. E eu já assisti diversas entrevistas, diversos podcasts com ele, no qual ele cita justamente essa mudança de mentalidade na Magazine Luiza para deixar de se tornar uma empresa tradicional de varejo para investir em tecnologia, para melhorar a questão da logística, para ter um omnichannel muito robusto e assim alavancar os resultados da empresa. Mas então vamos lá, o que aconteceu então que fez com que as ações da Magalu desabassem? Bem, tem alguns fatores que a gente pode citar que contribuíram para isso. Primeiro, as consecutivas altas dos juros, da Selic. A Selic vem aumentando consecutivamente aqui. E por que isso afeta tanto os resultados da Magazine Luiza e, na verdade, todo o setor do varejo? Bem, muitas das empresas, como a Magazine Luiza, têm boa parte da sua receita vinda principalmente de eletrodomésticos. E esses produtos de ticket médio um pouco maior costumam ser divididos ali no cartão, costumam ter um certo tipo de financiamento. E com o aumento da taxa básica de juros, o consumidor fica mais receoso em comprar parcelado ali porque os juros serão maiores. Isso acabou freando um pouco as vendas no setor de varejo como um todo. Além disso, o mercado também está precificando a diminuição no ritmo do crescimento da Magazine Luiza. Como eu já falei aqui, a questão do e-commerce, das vendas online, dispararam num ritmo assustador, principalmente nos últimos 2 anos, e talvez tenda a se normalizar um pouco, continuar crescendo, mas num ritmo um pouco mais abaixo. Só que, na minha opinião, tem algo muito mais profundo do que isso. Talvez o principal problema com relação às ações da Magalu é que nos últimos anos as pessoas têm investido na empresa não pela empresa em si, não pelos seus fundamentos, mas por ser talvez uma modinha, pensando apenas na cotação. E aí quando a empresa começa a se desvalorizar um pouquinho que seja, começa a apresentar um resultado que não era tão alinhado com as expectativas, a galera se desespera e começa a vender. Então é natural que isso ocorra. Uma empresa que se valorizou 9.000% nos últimos anos vai ter uma queda em algum momento, isso é normal. Mas com a empresa em si, com os fundamentos da empresa, eu acabei de mostrar para você os resultados. A empresa segue crescendo em um ótimo ritmo, segue fazendo novas aquisições, segue expandindo suas fontes de receita. Então, é aquilo, a cotação caiu? Caiu. Mas para quem investiu na empresa com a mentalidade de sócio, com a mentalidade de longo prazo, sinceramente não aconteceu nada. A empresa segue sendo muito lucrativa, segue sendo uma ótima empresa. Então, para mim, continua sendo uma excelente empresa, um excelente negócio. Então esquece essa questão de olhar só para a cotação, foque nos fundamentos da empresa. Ah, mas se você é da galera que preço importa demais para decidir se devo comprar ou não, vou te dar um argumento aqui interessante. Vamos dar uma olhada aqui no PL histórico da Magazine Luiza. Ela era negociada ali em 2013 a um PL de 12,37, o preço sobre lucro. Ela veio aumentando, chegou a bater quase 413 de PL em 2020, altíssimo, o mercado precificando um crescimento muito grande do lucro da empresa. Só que agora com o preço atual, ela está em 59,28 de PL. Você sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela está agora com PL de níveis pré-pandemia. E desde 2020 a empresa desenvolveu absurdos. Ela está sendo precificada agora com o valor praticamente que ela tinha lá em 2019. Ou seja, como se a empresa tivesse se desenvolvido, crescido e o preço dela, o PL dela tivesse lá parado. Isso para mim não faz o menor sentido. E tem outro ponto aqui interessante também sobre a Magazine Luiza, esse PL, essa questão do preço como um todo, para decidir se vale a pena ou não investir na empresa, é sobre a visão que você tem do negócio Magalu. Caso você a enxergue apenas como uma varejista tradicional, talvez não faça sentido. As margens do varejo são apertadíssimas, o preço talvez esteja esperando um crescimento. Então, cara, se você enxerga como uma simples varejista, talvez não faça sentido. Porém, a visão que eu tenho como investidor, como quem vem acompanhando os resultados da empresa há algum tempo, e acompanhando a visão que ela tem de futuro e o que ela vem fazendo na prática, é de que não é um simples case de varejo. É uma empresa que vem investindo em tecnologia, vem investindo em logística
E para mim, essa expectativa de crescimento deve se concretizar. E quando eu olho para esse PL aqui de 59 a níveis pré-pandemia, como eu já falei, na minha opinião, vale sim a pena investir na empresa, caso você enxergue esse potencial de crescimento enquanto empresa de tecnologia, enquanto empresa omnichannel. Moral da história, você já investe em Magalu? Se você já investe e tem uma visão de sócio, nada aconteceu com a empresa, segue sendo excelente. Se for possível, se o seu rebalanceamento mandar, vale a pena investir. Se não, tudo tranquilo, segue o jogo, a empresa continua sendo lucrativa. Se você enxerga a empresa como apenas uma varejista, talvez para você não faça tanto sentido adicioná-la ao seu portfólio. Vender vale a pena? Na minha opinião, não. Na minha opinião, bons ativos devem ser carregados por longo prazo. Mas, como sempre eu falo, isso aqui não é nenhuma recomendação de investimento, a gente está aqui para te passar informação para que você decida se vale a pena ou não investir, mas também passo aqui o que eu estou fazendo, que é justamente seguir aportando na empresa, com uma visão de sócio, focando nos fundamentos. E bem, falando de varejo, se você gostou desse vídeo, vou deixar um card aqui com outro vídeo que a gente fez fazendo análise completa da Renner. Então dá uma olhada lá, se inscreve no canal se não for inscrito até agora, deixa seu like, compartilha esse vídeo e até o futuro!